Olá pessoal, meu nome é Camilo Rogério e vamos falar hoje sobre bem de família. Muita gente já ouviu esse termo, porém não sabe exatamente a extensão da importância dele. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje com vocês, em termos simples, para você entender mesmo a importância e também saber um pouco mais dos seus direitos aí ou de alguém que você conheça e possa passar essa informação, ok? Como a finalidade dos vídeos é informar, é importante que você repasse essa informação também, certo? Bom, bem de família, ele é regulamentado ali no Código Civil, porém há uma lei de 1990, eu vou deixar aí na tela, que eu não me lembro de cabeça agora, que também o regulamenta, certo? Vai trazer ali as normas, os artigos, tudo para você ter a aplicação do bem de família, certo? E tem ali a doutrina, ela vai realmente classificar isso, ela vai desmembrar toda essa questão do bem de família. Mas aqui eu vou trazer uma informação mais prática e útil para você, ok? Bom, então, como eu vou trazer uma informação assim, nada mais justo do que você já curtir o vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar, certo? Vamos lá! Bem de família, então, seria ali aquele bem que está protegido, certo? Seria uma garantia para a família. Uma garantia do quê, né? Eu posso usar esse bem como garantia? Não é bem isso que eu estou falando, pessoal. Seria uma garantia de que se aquela pessoa não tiver mais nada, aquela pessoa, no caso aquela família, né? O casal ou a família com os filhos, se aquela família não tiver mais nada, pelo menos ela vai ter aquele bem. É basicamente isso, certo? O bem de família. Ah, mas espera aí, então quer dizer que é um bem que ninguém pode mexer? É isso mesmo? Quase que isso, pessoal. Na verdade, ele vai ser ali impenhorável e inalienável. O que significa isso? Ou seja, se você tiver dívidas, por exemplo, né, dívidas aí comerciais, dívidas fiscais, inclusive, né, a lei menciona isso também, dívidas fiscais, ainda que você tenha essas dívidas, você não tenha mais nada, nenhum dinheiro no bolso, nenhum outro bem para pagar, você tem o bem de família, ele vai estar protegido, certo? Então, essa pelo menos esse é o conceito, né? Essa é a teoria. É lógico que na prática você vai acabar encontrando aí, se você pesquisar bem, uma decisão ou outra que relativizou um pouco isso. É muito difícil, tá? Mas realmente pode acontecer. Mas como um todo funciona bem esse instituto do bem de família. O fato de ser inalienável quer dizer que você não pode vender, você não pode se desfazer desse bem, né? Negociá-lo no caso. Então ele torna-se um bem impenhorável e inalienável. Há casos sim que é possível que o bem seja alienado, tá? Ou seja, seja vendido esse bem. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero passar para vocês uma informação importante que é o bem de família, ok? O que é o bem de família e como isso pode ser útil para você. Ainda mais nesse período, pessoal. Imagine só, esse período que estamos de pandemia, onde muitas famílias aí foram meio que desestruturadas, né? Financeiramente e também como família mesmo, né? Muitas famílias acabam se dividindo, separando e tudo mais. Mas o principal aí que entra nesse contexto é desestruturada financeiramente. E ali acaba realmente entrando em dívidas, entregando alguns bens, porém se ela tiver assegurado o bem de família, se aquela família tiver assegurado esse bem, aquele bem não vai poder ser penhorado aí por conta de dívidas que ela vier a ter, que aquela família vier a ter, certo? E, inclusive, dívidas não só do pai ou da mãe, mas também dos filhos, tá? Então, os filhos que moram naquela casa e também possuem dívidas e a família não tem como pagar de jeito nenhum, ainda está garantido ali o bem de família. Agora eu vou entrar num outro ponto muito importante aqui para você que pretende, no caso com essa informação, né, ir atrás aí dos seus direitos e saber se o seu bem, o seu imóvel pode ser ali um bem de família, certo? É o seguinte, você pode fazer isso através de um testamento ou de escritura pública. É lógico que o testamento é lógico que é após a morte, né? Porém, por escritura pública também é possível. Então, você tem ali uma família, o pai, a mãe, os filhos, ou que seja um casal mesmo, né? Essa família pode acabar fazendo aí esse documento, a escritura pública, lógico, consultando aí o devido profissional para auxiliar nessa parte. E nessa escritura pública vai constar que aquele bem é um bem de família, pois residem aí os cônjuges ou até mesmo os filhos e tudo mais, certo?
Bom, esse é um ponto. Um outro ponto, como eu falei, muito importante, é que apenas 1/3 do patrimônio disponível naquela época será o bem de família. Então isso é muito importante, tá? Inclusive, pessoal, o STJ, ele entende que se você tem um imóvel alugado, veja só, alugado, você não mora naquele imóvel, o imóvel é seu, você alugou e você está ganhando dinheiro daquele imóvel. De repente você mora, por exemplo, com seus pais e naquele imóvel você recebe o dinheiro dos aluguéis. Aquele é o único dinheiro que você recebe. Então, nesse sentido, é possível que esse imóvel que você não mora seja também considerado aí impenhorável. Por quê? Porque é o único dinheiro que você recebe, a única renda que você tem vem dos aluguéis daquele imóvel. Esse é um exemplo que o STJ já entendeu nesse sentido, certo? Então é importante você saber isso, tá? Essa ideia de o bem de família, essa ideia de impenhorabilidade do bem, inalienável. Então, coisas nesse sentido é importante que você saiba, porque faz parte do dia a dia mesmo e de repente, se você não sabe, acaba deixando passar aí um direito, né? E isso é muito importante, você saber com antecedência, porque você saber depois que aconteceu, muitas vezes não ajuda em nada, né? Você acaba ficando mais nervoso. Então a ideia é que você saiba antes que sim, é possível você, através de uma escritura pública, fazer aí, aliás, deixar o seu bem como um bem de família e aquele bem passar a ser impenhorável, inalienável, ok? Como eu falei, tem que atender esse requisito aí de 1/3 do patrimônio disponível no momento da instituição ali do bem de família. Para finalizar então, pessoal, e os móveis da casa, no caso do imóvel, do apartamento, que seja, e os móveis, como é que fica? Os móveis também estão abrangidos e inclusive os valores para manutenção desse bem. Olha só, a lei ela fala isso, os valores para manutenção desse bem também estão abrangidos aí no bem de família, nessa ideia de impenhorabilidade e inalienável também, certo? Então é isso, os valores. Ah, mas e os veículos então? Ah, eu também tenho um veículo, será que ele está incluso ali? No caso, a lei traz que os meios de transporte não, pessoal, no caso os meios de transporte não. Mas o que abrange também, no caso o bem de família, o que pode abranger são os bens da profissão, os bens utilizados para a profissão, ok? Então, no caso, um advogado ali tem um computador, então aquele está abrangido também, certo? É o bem da profissão. É só você pegar a ideia, pessoal, a ideia do bem de família, uma garantia para que aquela família, se ela não tiver mais nada, ela ainda tem ali a condição de sobreviver. Se ela tem um teto, para que ela continue com aquele teto, por exemplo, certo? Se ela tem um meio de ter uma renda, que ela continue com aquele meio de ter uma renda. Então, a ideia principal é essa. É lógico que, como eu falei, vocês pesquisando aí vão encontrar decisões, grande parte nesse sentido, né, conforme estou falando, porém é possível sim que haja decisões contrárias. Afinal, o judiciário, vocês sabem, não é matemática, né? Não é 1 mais 1 igual a 2, não, 1 mais 1 igual a quem sabe, né? Depende. Então, essa é a ideia. Pessoal, esse é o vídeo, então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar.